Olá, meus queridos, aqui é o pastor Josué Meninel do Ministério em Minha Casa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à sequência dos nossos estudos aqui nesse livreto, Conselho aos Pais para Pastorear Seus Filhos, de Richard Baxter. Aqui nós já fizemos a abertura da série, nós já falamos sobre a introdução do livrinho, e agora estamos pegando o primeiro conselho. Olha só o que Richard Baxter nos diz. Compreendam e lamentem o estado corrompido e triste de seus filhos, o qual receberam de vocês, e agradeçam a oferta de um Salvador para eles, entregando-os completamente. Então, hoje eu queria pegar esse conselho e dividir em dois. Queria pegar a primeira parte dele, compreendam e lamentem o estado corrompido e triste de seus filhos, o qual receberam de vocês. Ou seja, a condição pecaminosa de nossos filhos, eles receberam de quem? De nós. E nós recebemos de quem? De nossos pais. E assim foi, desde Adão e Eva, desde a queda. Foi lá atrás, lá em Gênesis, que Deus disse a Adão que no dia que ele comesse daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. E isso aconteceu. Ele realmente morreu. E é nessa situação que nós nascemos hoje. Nós, nossos filhos, nascemos numa condição de morte espiritual. Nós nascemos numa condição de afastamento de Deus. Nós não queremos ao Senhor nosso Deus. É por isso que Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele compreendeu que ele nasceu de uma maneira completamente pecaminosa, uma maneira completamente separada de Deus. Ele nasceu numa condição de inimigo de Deus. Como Paulo diz, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Então é nessa situação que nascem nossos filhos. É importante nós percebermos que na Confissão de Fé Batista de 1689, que é a nossa Confissão de Fé, no capítulo 6, artiguinho 3, diz o seguinte, olha só: sendo eles os ancestrais, quem? Adão e Eva, e pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua descendência, e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes, que deles procedem por geração ordinária. Essa é a nossa situação. Nós recebemos de Adão e Eva a condição pecaminosa deles, a condição corrompida deles. Aquela condição totalmente depravada de pecado. Eles são agora concebidos em pecado. Nós fomos concebidos em pecado. Nossos filhos são concebidos em pecado. E por natureza são o quê? Filhos da ira de Deus. São escravos do pecado. São sujeitos à morte. E a todas as outras misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Esse é o ponto fundamental, irmãos. Então, é importantíssimo que nós compreendamos isso. O quê? O fundamento das doutrinas da graça estão onde? Na questão da depravação total. Nós somos totalmente depravados. O ser humano, por si só, não tem condição de se voltar a Deus. Não tem condição de buscar a Deus. Não tem condição de chegar-se a Ele. Não fosse Ele, por sua graça e misericórdia, nos alcançar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Então entendam que essa é a situação de seus filhos. Essa é a situação dos nossos filhos. É por isso que nós devemos compreender, porque nós temos a tendência de achar que nossos filhos são bonzinhos, são legaizinhos, são pessoas, são muito fofinhos. E não! A questão é que eles são pecadores, eles nasceram em pecado. Nós temos a tendência de ser levados pelas filosofias que estão à nossa volta. Entende? De que o homem nasce bom e o meio que o corrompe. Não! O meio é corrompido porque o homem nasce corrompido. É o homem que corrompe tudo que Deus fez. Quando a gente vai pegar em Gênesis, tudo que Deus fez, ele fez e viu Deus que era o quê? Bom. O que aconteceu? O homem veio e destruiu tudo depois da queda. É o homem que corrompe tudo. Então são os nossos filhos. Eles precisam de nós. Existe uma tendência muito forte hoje, uma
ideologia muito forte hoje de que as crianças nascem puras e quem atrapalha as crianças são os pais, são as famílias. As famílias é que corrompem as crianças. Não, é o contrário. Deus deu a família para quê? Para que nós, como pais, eu, você, pais e mães, orientem nossos filhos nos caminhos do Senhor. Nós devemos mostrar a eles quão corrompidos eles são. Mas para isso, antes disso, nós devemos ter a noção de que nós éramos mortos. Nós estávamos mortos. Olha o que Paulo fala aqui em Efésios, capítulo 2. Ele está dizendo aos Efésios, lembrando eles o que aconteceu com eles. Em Efésios capítulo 2 ele diz: Ele vos deu vida estando vós em que condição? Mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o quê? O curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Nós éramos filhos da desobediência. Nós estávamos totalmente afastados de Deus. E aí ele continua, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. E aí eu vou deixar para a segunda parte desse conselho. Deus providenciou uma solução para nós. Se não fosse Ele, estaríamos perdidos. Porque nascemos numa condição depravada. Nascemos afastados de Deus, inimigos de Deus, e não queríamos nos aproximar de Deus. Amém? Vamos pegar essa continuação na segunda parte desse conselho. Que Deus abençoe a todos.